Bom, alunos, voltamos aqui então com a disciplina de biossegurança e agora nós vamos falar sobre os micro-organismos. Primeiro vamos definir o que é micro-organismo. Micro-organismos são seres vivos microscópicos que só podem ser vistos através de um microscópio, seja um microscópio óptico ou, no caso dos vírus, um microscópio eletrônico. Essa é a definição de micro-organismos. É importante a gente falar sobre eles por quê? Porque muitos deles são organismos patogênicos, ou seja, são causadores de doenças. E o nosso foco principal da biossegurança está na prevenção da propagação de doenças. Então a gente vai começar falando sobre a natureza dos vírus. Por que dos vírus? Bom, porque os vírus eles são organismos microscópicos vistos somente em microscópio eletrônico e eles têm uma forma diferente de vida em relação aos outros micro-organismos que nós vamos falar também. Os vírus, eles são basicamente formados de um código genético e um invólucro proteico, que a gente pode chamar de envelope, e também mais uma estrutura que pode ter no vírus é a cápsula. Mas vejam, apenas um código genético central, no núcleo dele, envolto por uma camada de proteína, bem diferente de uma célula, como a gente está acostumado a ver. Isso quer dizer o quê? O vírus, ele não é uma célula comum, ele não é nenhuma célula, não chega nem perto de ser uma célula. Isso por si só já dificulta a caracterização dele como ser vivo. Porque tem um outro detalhe sobre o vírus que é muito importante. Ele não consegue se reproduzir sozinho. Então, se ele não consegue se reproduzir sozinho, a gente diz o quê? A gente diz que o vírus ele é um parasita intercelular obrigatório. Então vamos lá, vamos definir essa palavra, deixar bem claro. Parasita, o que é? É um organismo que vai ter que se aproveitar de um outro organismo. Por exemplo, vírus e políticos. Bom, políticos não, né? A gente fala depois sobre isso. Mas, vírus, eles precisam fazer o quê? Eles precisam estar dentro de uma célula, por isso intercelular. Eles precisam entrar na célula para poder se reproduzir. Então aqui fica um detalhe muito importante para a gente saber sobre vírus. Vírus, quando está fora da célula, não se multiplica. Isso não quer dizer que ele seja menos perigoso. Isso não quer dizer que ele não seja um problema para o nosso cuidado na biossegurança. Ele é um problema também. Fora da célula, ele continua vivo. Mas a gente diz que ele está inerte, porque ele não consegue fazer nenhum tipo de metabolismo. Ele só consegue ter metabolismo quando ele entra numa célula. Como que ele vai entrar numa célula? O vírus, ele vai chegar na membrana plasmática da nossa célula, ou de uma outra célula animal. Quando ele chega na membrana plasmática, ele se liga a alguma proteína dessa membrana plasmática celular e ele vai encontrar um caminho para jogar o seu DNA. Lembra que a gente falou que lá dentro do vírus tem um DNA. E ele joga esse DNA dentro da célula. Uma vez que esse DNA entra dentro da nossa célula, o que vai acontecer? Esse DNA vai migrar lá para o núcleo da nossa célula e esse DNA ele vai tomar conta da célula. Então aquela nossa célula que exercia funções normais, ela vai ser uma célula que vai, digamos, estar zumbificada pelo vírus. Porque o vírus vai tomar conta. E aí essa célula ela só vai ter uma função: produzir novos vírus. Então essa célula ela passa a trabalhar apenas produzindo vírus e vírus e vírus. Até que ela se enche de vírus, essa célula morre e esses vírus se espalham. E esses vírus vão então infectar outras células que estão na região, causando a doença. Então, é assim que o vírus se comporta.
Ele tem que entrar dentro de uma célula para poder se reproduzir. Caso contrário, ele não vai fazer isso. O perigo do vírus qual que é? É justamente o fato dele ficar inerte no ambiente, ou seja, ele não se alimenta, ele não respira. Isso quer dizer o quê? Que certas condições ambientais não interferem tanto para a permanência do vírus. Para a gente ter uma eliminação do vírus, a gente precisa de condições específicas, porque ele não exige do ambiente, né? Ele não precisa de comida, ele não liga para o oxigênio. Então os vírus eles são também um problema de saúde pública. Por quê? Porque também nós temos doenças virais que são muito complicadas de se tratar. Algumas das doenças virais, inclusive doenças que podem ser transmitidas dentro de uma clínica de estética, são doenças incuráveis. Vamos citar alguns exemplos. AIDS e hepatite C são doenças que a gente não consegue curar. A gente tem apenas um tratamento para fazer a amenização da doença, para que a doença não seja um problema tão grave na vida da pessoa, mas ela não tem cura. Além da hepatite C, da AIDS, nós podemos ter também a hepatite B, que é uma doença que pode também ser transmitida dentro de um salão de beleza, porque ela é transmitida também através do contato com o sangue. Nós podemos ter também uma outra doença viral, que é o resfriado comum. O resfriado comum também pode ser transmitido dentro de uma clínica de estética e nós temos que ter cuidado com isso, porque através de ventilação. Nós temos que ter uma ventilação adequada dentro do ambiente de estética para que justamente a gente diminua o risco de propagação de doenças respiratórias. Então aqui a gente deixa claro essas questões sobre um vírus. E vamos falar agora das bactérias. Os vírus, como a gente viu, eles causam doenças nas pessoas. A gente pode dizer que eles fazem isso porque de fato eles são maus. Eles querem causar doença, eles precisam causar muitas vezes a doença para ele poder se multiplicar, para ele poder sobreviver. As bactérias, elas causam doença de uma forma diferente. As bactérias, elas causam as doenças não porque elas querem necessariamente ou porque elas têm intenção de destruir as nossas células. Elas causam as doenças porque elas encontram no nosso corpo, em algum local específico do nosso corpo, condições para se alimentar. Quando a gente se alimenta, o que acontece quando a gente come bastante? Dor de barriga. A gente vai para o banheiro, não é? A bactéria é a mesma coisa. Ela se alimenta pode ser, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, da acne. A bactéria da acne, o que ela faz? Ela se alimenta da gordura que está lá dentro dos nossos poros. Ao se alimentar dessa gordura, como todo mundo que come muito, vai lá no matinho, né? E faz as suas necessidades, e é isso que a bactéria faz. Ela libera metabólitos que são produtos da digestão dela. E ao liberar esses metabólitos, alguns desses metabólitos podem ser tóxicos para o nosso corpo, causando uma reação inflamatória, que é a resposta do nosso organismo a essa toxina, causando então um quadro de doença, como a gente deu o exemplo aqui, da acne. Falando sobre as bactérias ainda, agora que a gente já entendeu como ela causa a doença, vamos deixar claro 4 coisas importantes sobre as bactérias. Que as bactérias elas possuem basicamente 4 estruturas que a gente pode considerar como fatores de virulência. Ou seja, são fatores da bactéria que vão fazer a bactéria ter um potencial maior de causar uma doença. Vamos começar falando da parede celular. Parede celular, ela é como se fosse o jaleco da bactéria. Porque veja, eu estou aqui com uma roupa e eu uso que a roupa seria como se fosse a minha membrana plasmática. Toda bactéria tem membrana plasmática, mas nem todas têm parede celular. As que têm parede celular são aquelas que, entre aspas, é como se estivessem com um jaleco para proteger a roupa, para ficar mais protegida. Então essas bactérias com parede celular, elas têm uma proteção extra. Então o nosso corpo vai precisar desenvolver anticorpos que ataquem a parede celular para poder matar essa bactéria. Então ela é considerada um fator de virulência.
Outro fator de virulência é o plasmídio. O que é o plasmídio? O plasmídio é um pedacinho de DNA que está dentro da bactéria, que fica solto do DNA principal da bactéria. Dentro da bactéria tem um DNA circular, que é o principal, que é chamado de cromatina. E esse plasmídio ele fica solto, ele é um pedacinho da cromatina que se solta. E ele fica ali dentro da bactéria. E esse plasmídio ele passa com facilidade para outra bactéria. Essa bactéria pode jogar no ambiente esse plasmídio e uma outra bactéria absorver. E dentro desse plasmídio a gente pode ter um DNA que faz essa bactéria ser resistente a antibióticos. E é assim que a resistência a antibióticos se propaga entre bactérias. Então a resistência pode passar de uma bactéria de uma espécie para outra. Por isso que a resistência a antibióticos é um problema sério de saúde pública. Outro fator de virulência igualmente importante é uma estrutura chamada cápsula. Então a bactéria ela vai ter a sua membrana plasmática, ela vai ter uma parede celular e ela vai ter ainda uma cápsula. A cápsula ela é uma estrutura muito rígida, formada de polissacarídeos, que funciona para a bactéria como se fosse uma armadura. É como se eu tivesse a minha roupa para proteger meu corpo, o jaleco e eu ainda estivesse vestindo uma armadura. A cápsula ela é um problema por quê? Porque a cápsula torna ainda mais difícil a ação dos anticorpos contra esta bactéria. E quando a gente está fazendo a limpeza de um ambiente também, porque a cápsula torna a bactéria resistente à ação de detergentes. Por isso que na limpeza de ambientes não basta a gente passar água e sabão. Por isso que a gente precisa usar álcool. O álcool ele é necessário para justamente tirar essas bactérias que a gente chama